Oi, 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 minha gente, mais um vídeo aqui no canal. Já peço meu primeiro pedido, não custa nada, se inscreve no canal porque a gente tá crescendo, curte o vídeo porque me ajuda pra caramba e deixa os seus comentários porque eu acho que hoje, inclusive, é um tema um pouco mais polêmico pela primeira e provavelmente última história deste canal. Vamos, de certa forma, defender Leonardo Bonucci, zagueiro da Juventus. Não sabemos por quanto tempo. Seguinte, recentemente o Alegre deu uma entrevista à DAZN e falou sobre a situação e eu acho que as falas dele precisam ser, não sei se analisadas, mas enfim, comentadas de alguma forma e eu senti essa necessidade. O Bonucci tem contrato até 2024 com a Juventus. Nesse momento, ele está afastado do grupo, ele não está treinando com o grupo, ele obviamente ele não foi nem inscrito nas competições, e é um jogador que a Juventus entende que tecnicamente não faz parte dos planos e ele foi comunicado de que ele não faria parte do grupo e que ele deveria procurar um outro clube e tal. Eu até entendo e acho absolutamente normal que um clube não queira mais que esse jogador faça parte do grupo, não entenda que esse jogador não faz parte mais do projeto e que comunique isso ao jogador. A questão é, ele ainda tem contrato até 2024 e não estamos falando de um jogador qualquer. Então, na hora que o Bonucci deixa muito claro que ele não quer sair e que ele, enfim, gostaria de continuar na Juventus, eu acho que se existe um contrato e tantas vezes o clube, tem um contrato, tem que cumprir, uai, a coisa vale para os dois lados, vale para o clube cumprir e vale para o jogador cumprir, então vale para a Juventus cumprir o contrato do Bonucci também. Então, na hora que o Bonucci disse que não quer ser vendido, que quer ficar mais um ano, inclusive o Bonucci já anunciou que vai se aposentar no fim da temporada, né, no meio de 2024, a intenção dele é jogar mais um ano, porque ele ainda é um jogador de seleção italiana, é um capitão da seleção italiana, a gente vai ter inclusive convocação do Spalletti, se eu não me engano, é na sexta-feira, então a gente ainda não sabe a situação, porque o Bonucci não tá nesse momento, né, treinando com o clube nenhum, tá treinando de forma afastada, de forma individual, por conta da situação com a Juventus, mas na teoria é um jogador que ainda é de seleção italiana e que já expressou a vontade de se aposentar no meio do ano que vem, porque ele ainda quer jogar a Eurocopa, que vai ser jogada no meio do ano que vem, então depois disso o Bonucci iria se aposentar. Estamos falando de um zagueiro histórico do time, já vou falar um pouquinho sobre o histórico do Bonucci com a Juventus, mas estamos falando de um grande jogador, em campo mesmo, e aí depois falo um pouco mais sobre isso, mas é um grande jogador da Juventus. E aí, o que é que o Alegre disse nessa entrevista, e eu anotei aqui o que ele falou, que é para trazer exatamente as palavras dele. Primeiro, ele disse que sente muito que tenha terminado dessa forma, mas que eles foram claros com o Bonucci já em fevereiro passado, quando ele Alegre e o clube conversaram com ele diversas vezes, dizendo que no ano seguinte, no caso este ano agora, seria um ano em que ele deveria decidir de continuar jogando em outro clube ou se aposentar. Vamos lá, quem que é o Alegre para aposentar ou decidir a hora que um jogador se aposenta? Mas aí piora. Ele diz o seguinte, quando você tem 35, 36 anos e faz história na Juventus e tal, entrou em campo marcando, nananana. Ele deu muito à Juventus, a Juventus deu muito a ele, enfim, fala, dá um contextualizado aí. E aí fala o seguinte, ele tem que tomar uma decisão importante e não olhar apenas para um ano, mas para o futuro, porque ele ainda é jovem. O que digo agora disse em tempos diversos. É normal, quando um campeão como ele chega ao fim da carreira, que haja medo de se aposentar. Não fui campeão, ele é Alegre, tive uma carreira normal e foi fácil parar. A dinâmica é a mesma, a diferença é que primeiro é preciso ter capacidade de aceitar. O quanto antes ele aceitar, melhor para ele. Se aceitar depois, a situação fica entediante. Enfim, a palavra em italiano, o sentido literal seria isso, mas eu diria, enfim, que tá indo mais ou para um lado irritante, no sentido do próprio jogador se irritar com a situação,
ou no sentido de ficar mal visto, no sentido de que, sabe quando o jogador que a gente realmente fala muitas vezes, já passou da hora de parar? Beleza, eu acho que a gente tem também o direito de analisar que um jogador, talvez, para nossa visão, fosse melhor que ele se aposentasse, não, enfim, que ele tivesse um fim de carreira melancólico. Mas quem decide a hora de se aposentar é o jogador. É o jogador, gente. E o Bonucci não está, ele teve nos últimos anos, obviamente, mais lesões, ele não é um jogador para você contar 100% na temporada, que vai ser o seu zagueiro principal, mas ele já expressou que vai se aposentar no fim do ano. Quem é o Allegri para dizer que o Bonucci tem que se aposentar agora ou procurar outro clube? E ficar falando que o quanto antes ele aceitar que está na hora de se aposentar, melhor para ele? Assim, achei... Assim, vocês sabem aqui as minhas ressalvas ao Allegri. Eu acho que em diversos momentos ele tem uma postura muito arrogante, não só com alguns jogadores, enfim, mas com a imprensa mesmo. Eu nunca tive um problema com o Allegri, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti, e eu cobri o Allegri muitos anos na Juventus, eu nunca me senti exatamente respeitada por ele como jornalista, não como pessoa, Clara Albuquerque, mas como jornalista. Eu sentia que tinha uma posição de arrogância, de não respeitar um pouco o trabalho da jornalista, no meu caso. Enfim, nunca fui a fundo e nunca tive nenhum problema sério com o Allegri, repito, mas tinha, sim, essa sensação, e aí, obviamente, é um sentimento que eu tinha e que eu tenho direito de expressar, e acho que essa postura dele é muito ruim. E aí, quem também acompanha minha carreira sabe que eu não sou de defender aqui o Bonucci, especialmente porque eu acho que o Bonucci tomou, durante a carreira dele, algumas decisões por impulso, por raiva, por mágoa. Ele, por exemplo, quando assinou com o Milan, se vocês não lembram, ele passou um ano no Milan e depois voltou cachorro arrependido. Ele mesmo falou depois, foi uma decisão no impulso, ele tava com raiva no momento ali da Juventus, enfim, do técnico, etc. E aí ele acabou indo pro Milan e depois voltar. E o Bonucci tem posturas também fora de campo, para mim, bastante questionáveis. Ele, em diversos momentos, inclusive, deu declarações, assim, péssimas. Se vocês não lembram, uma vez que o Moise Kean sofreu abuso racial num estádio, e o Bonucci, não lembro agora exatamente a frase dele, mas ele disse que o Kean tinha provocado, que parte da responsabilidade de receber os insultos racistas era de quem provocava. Então, o Bonucci é bastante questionável nesse sentido, mas em campo, ele sempre demonstrou com a Juventus durante boa parte da carreira um alto nível técnico. Ele fez parte de uma das maiores defesas do futebol italiano, junto com Chiellini, Barzagli e Buffon. Então, assim, eu acho que ele merecia um respeito maior como jogador, tá? Realmente, ele é um grande jogador da Juventus. Ele tem só mais um ano de contrato, e eu acho que foi muito feio do Allegri decidir que já passou da hora do Bonucci aceitar que está na hora dele se aposentar. O Bonucci, inclusive, já tem um advogado tentando várias vezes, através da justiça, que ele seja reintegrado na Juventus. Ele fez um pedido, inclusive, no final de semana, se eu não me engano. Enfim, as datas podem não estar exatamente corretas, mas ele ainda tem essa última semana de janela de transferências. Existiu aí um interesse e especulação da Lazio, do Genoa, o Union Berlin chegou a aparecer, mas parece que o Bonucci tem um desejo, aí, segundo a imprensa italiana, de permanecer na Itália. E vamos ver se ele vai aceitar alguma proposta, se vai ter alguma proposta interessante, ou se ele vai continuar na Juventus em contrato, né? O contrato dele é até 2024, e se ele vai conseguir, de forma jurídica, ser reintegrado ao grupo. Eu não sei se existe uma resposta exatamente fácil, mas se você tem mais um ano do Bonucci, eu acho que ele precisa entender, claro, que ele não vai ser o zagueiro central do projeto. Então, muito provavelmente, ele não vai ter a quantidade de minutos que ele gostaria de ter para continuar sendo, por exemplo, titular da seleção italiana, mas a Juventus ele tem contrato com a Juventus. Então, enfim, é uma situação complicada, e muitas vezes a gente não sabe de boa parte ou a maior parte do que acontece dentro de um vestiário, mas a postura do Allegri, para mim, foi lamentável, arrogante, enfim. E eu queria trazer
essa discussão aqui pro canal. Deixa a sua opinião se você acha que o Alegre foi correto, que o Alegre fez o que devia fazer, ou se você acha que não, que ele foi arrogante. Enfim, o que é que você pensa dessa situação? Deixa nos comentários, inclusive eu estou lendo e respondendo quando tem pergunta, enfim, quando tem algo pra responder todos os comentários. Então, se você quer falar comigo, se você quer, enfim, perguntar alguma coisa, é através dos comentários aqui, porque eu leio todos. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, isso me ajuda pra caramba. Curtir o vídeo e também compartilhar o canal com outras pessoas que gostam, não só de futebol italiano, mas em geral, porque tem muita gente que não sabe ainda que eu tenho esse canal, que eu reativei, né, este canal depois de 10 anos. Então, peço essa ajudinha de vocês. Ainda esta semana deve sair vídeo sobre o Lukaku na Roma e esse com certeza, quando tivermos sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, não só analisando o grupo do PSG, mas também dos italianos. Então, conto com vocês aqui no canal. Brigadinha, beijo e até o próximo vídeo.